procedimento desde que vocês entram lá no hotel. Então, muitas coisas que vocês vão ouvir que eu vou falar não está acontecendo aqui hoje, né? Mas é para acontecer no dia de sessão normal. Então, eu dividi assim um dia de giro aqui na sexta-feira em 7 momentos. Seria a entrada, o cruzamento, vocês viram lá há pouco, esse ritual que a gente faz, né? A palestra, que é esse momento que eu estou iniciando agora, o ritual do fogo, o ritual de abertura, os atendimentos com consultas e passes, que são o que normalmente acontece, e o momento da saída, quando vocês vão para suas casas. Vou falar de cada uma dessas fases, vou falar fazendo alguns comentários. A primeira dela, né, é a entrada. Primeira coisa, a gente tem horário. O nosso horário de abertura do portão é 6h30, fechamento do portão às 7h30. Quem chega nesse intervalo, independente do número de pessoas que chegarem, vão ser atendidos. Outra coisa importante, nós pedimos sempre que as pessoas que entram no portão não saiam mais somente depois do atendimento, ou se quiserem sair, depois de saírem não vão ter o atendimento. Por que isso acontece? Porque a gente é meio chato, coisa do gênero. Eu queria convidar vocês a lerem aquelas obras iniciais lá, depois do nosso lar, que foram psicografadas por Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, Missionários da Luz, Mensageiros. O que acontece naquelas obras? André Luiz vem em missão à crosta terrestre acompanhar o trabalho, né, de algumas casas para aprendizado da questão, principalmente da mediunidade. E ali ele vai narrando o que acontece e o que a gente vê lá de passagens. Se vocês forem ler os vídeos, vocês vão perceber. Todo o tempo, principalmente o tempo que eu trabalho com mediunidade, tem uma entrada que é guardada, que é municiada. Só entra nesse espaço aqui, né, os encarnados é aqueles que entrarem no horário. Né? Os desencarnados, né, parte vai entrar, parte não vai entrar. Os que vão entrar são aqueles espíritos que estão em condições de terem atendimento nessa noite aqui. Então, são irmãos nossos que estão nos mais diversos estados, né, que vão ser atendidos aqui dentro. Muitos deles já são atendidos nesse momento, né, com a energia que todos nós aqui estamos disponíveis. Muitos outros vão ser atendidos depois lá dentro, e quiçá outros vão ser atendidos mais tarde. Mas o importante é o seguinte: isso tem uma disciplina, isso tem uma ordem. Só entra, só é atendido aqueles espíritos que estão no momento de ser atendido. Então, o que é importante? Quando vocês entram, todos nós viemos para cá com os nossos acompanhantes. Isso é uma coisa normal, todos nós. Então, tem aqueles que vão entrar e aqueles que vão ficar lá. E aí, esses irmãos que estão trabalhando como nós, né, lá no portão, para abrir e fechar o portão, né, eles vão parar esses espíritos e não tem cabimento a gente entrar, sair, entrar e sair, entrar e sair. Então a gente pede por esse motivo que as pessoas entraram. Quem está aqui dentro vai ter atendimento. Se a pessoa resolveu sair antes do atendimento, a pessoa saiu e não vai ter muito atendimento. Tá? Então é por esse motivo. Uma outra coisa importante para ser dita é que o atendimento, o trabalho, na verdade, começa aqui nesse tempo, muito antes desse momento que a gente abre o portão às 6h30. Então, isso é um espaço consagrado durante a semana, né, o nosso espaço, aqui atrás, a gente chama de Avassá, né, que é o espaço mais sagrado dentro de todo esse espaço. Ele é cuidado, né, ele é levantado dentro dos pontos de força dos orixás, mantido sempre com velas acesas. É uma questão de magia.
Manter o tempo está aqui, ele é preparado durante a semana para essa sessão de hoje. Na sexta-feira, nós temos irmãos que trabalham na corrente, que vêm para cá de manhã cedo para fazer toda a limpeza, desde os banheiros até a frente. Temos irmãos que são responsáveis por cuidar do jardim. Então o trabalho não se resume nesse momento que a gente está aqui. Quando vocês entram aqui, a partir de março a gente vai ter de novo funcionando lá atrás a cantina. Agora no verão a gente não tem. Mas se vocês, por exemplo, podem ter um lanche, fazer o lanche, se quiserem fazer um lanche, vocês vão fazer de preferência lá fora antes de entrar, mas se por acaso tiver um lanche, vão comer de fora. Não nunca comer aqui dentro desse espaço. Quando nós estamos aqui esperando, principalmente antes da palestra, é importante que a gente faça o quê? Que a gente se mantenha num estado tal que facilite o trabalho que vai ter na noite. Então, o que a gente deve evitar? Evitar basicamente aquilo que o nosso grupo pensa fazer, que é conversar. Conversa fiada, né? Uma coisinha que a gente ouça, uma coisa que a gente vê, a gente já está viajando. O que nós sugerimos? Para aqueles que têm facilidade, que se manterem quietos, em meditação, pensarem sobre si, sobre a sua situação em particular, sobre o que está vivendo, o que está necessitando, o que está precisando aprender, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Um momento de reflexão íntima, né? Pensar seriamente no que veio buscar aqui, no que está buscando na sua vida. E, se tiver um pouco de dificuldade de se ligar, de segurar o mental, nós temos algumas revistas sempre ali, vocês podem pegar, ficar lendo, até o momento que vai começar a palestra. Qual é a função, por que a gente pede que as pessoas fiquem em silêncio, fiquem de preferência em oração? Eu gosto de fazer uma comparação assim. Até o momento da sessão, nós estamos vivendo um momento de modulação. Todos os irmãos que vêm aqui trabalhar na sessão, eles estão num nível de vibração bem diferente do nosso. Bem diferente. Para eles, na maioria das vezes, é muito difícil chegarem até nós, acoplarem os médios do trabalho. Então, o que nós temos que fazer para ajudá-los e ajudar o transcorrer da sessão? Nós temos que elevar a nossa vibração. Enquanto eles estão rebaixando a vibração. Então nós estamos num trabalho de modulação, como um modem, no nosso computador lá, quando a gente vai entrar na internet. Nós temos que fazer a vibração de um lado casar com a vibração do outro, ou chegar o mais próximo possível. Então, essa é a função desse silêncio, desse estado interior de calma que nós pedimos para as pessoas terem. Não é porque nós sejamos moralistas e coisas do gênero, é uma questão prática. Depois, vocês viram que tem um momento do cruzamento. O momento do cruzamento ele é um momento, digamos assim, de início formal do trabalho, quando a gente faz uma passagem por todo o espaço do trabalho, abrindo formalmente o trabalho. E depois vem a palestra. A palestra deve, dentro do possível, colaborar para que essa qualidade do nosso estar aqui dentro melhore. Então, o que vocês podem e devem fazer durante a palestra? Procurar ouvir com atenção o que o expositor está falando e ver o que de positivo ele está passando que nós podemos aplicar na nossa vida. Talvez grande parte das coisas que são ditas aqui durante a palestra não se aplique para a maioria das pessoas, mas às vezes para poucas pessoas, aquilo está dizendo muito e pode fazer uma grande diferença para ela na sua vida naquele momento. Então uma palestra não precisa dizer tudo para todo mundo. E tem esse aspecto que a palestra também tem que procurar, dentro do possível, colaborar nessa modulação de energia. Depois da palestra, o que vem? Vem o nosso ritual do fogo.
O ritual do fogo a gente faz queimando o álcool nessa pila aqui, né? Ou seja, a gente cria um fogo, e esse momento é o momento que a gente sugere para as pessoas, aquelas pessoas que trouxeram objetos, né, para imantar ou desimantar, que trouxeram roupas de familiares, né, para serem benzidas, ou que vieram mais em função de uma outra pessoa fazer um pedido por ela, que está com um grave problema de saúde, um grave problema de comportamento, né? Normalmente são as mães, né? Não sei porquê, né? Raramente são os pais, né? Também não sei porquê, né? Nós homens eu acho que somos muito atrás nisso, mas é impressionante o número de mães que vêm pedir pelos filhos, né? Então, nesse momento, é o momento que a pessoa deve fazer uma reflexão também se isso que ela veio pedir para esses terceiros é uma coisa justa. Será que dentro da balança do Pai Xangô, né, isso fica em equilíbrio? Será que o que eu estou pedindo é justo? Eu tenho certeza disso? Será que eu não estou causando um desequilíbrio? De repente quero um bem para uma pessoa, mas sem querer estou causando uma para outra? Então nós temos que ter muito cuidado nessa hora quando fazemos os pedidos, né, de avaliar com a maior prudência possível o que nós queremos, o que nós estamos pedindo. Então, normalmente no final do ritual do fogo a gente faz uma prece, invoca as falanges de São João Batista, para que venham nos auxiliar, e logo depois do término da palestra, nós começamos o nosso ritual de abertura lá dentro. Normalmente, no nosso ritual de abertura, para aqueles que vêm aqui normalmente, vocês veem que as nossas cortinas estão fechadas nos dias de sessões normais. Por que elas estão fechadas e não abertas? Porque talvez a coisa que mais derrube os médios no seu trabalho seja a vaidade e o orgulho. Então, elas permanecem fechadas para que vocês não fiquem vendo, naquele momento de abertura, onde a gente faz a invocação das falanges, canta os pontos, tudo, né, que é para fazer esse acoplamento dos espíritos que vêm a trabalho aqui nos médios, para que esse fenômeno da incorporação, né, não seja um espetáculo. Ele não é um espetáculo, né? Então, de repente as pessoas já começam a fazer avaliações que o médium, de repente, é melhor, que a incorporação dele é X e não Y. Né? Então, tem essa função. Né? Eu acho importante vocês entenderem isso. Né? Porque é muito fácil, a coisa que mais nos pega, a coisa mais difícil que tem é a humildade. Né? É muito fácil a gente se perder com elogios. Né? Todos nós, eu tenho grande dificuldade com isso. Né? Tem que estar cuidando muito, né? Com o freio puxado para a vaidade. Então, esse fechar aqui das cortinas tem basicamente esse motivo. Aí, normalmente no final de todo o ritual que nós fazemos lá dentro, eu começo com umas orações, depois são cantados os pontos, conforme normalmente a energia, hoje, por exemplo, com a sessão de caboclo, nós vamos cantar pontos das linhas de caboclo. Ao término, normalmente a gente tem uma instrução do nosso guia-chefe da casa, que eu acho sempre o momento dos mais importantes que acontecem na noite. Normalmente são instruções sobre temas que muitas vezes não se tem nada escrito na Umbanda. Então eu gosto muito de, se vocês notarem, se lembrarem, eu normalmente estou naquele cantinho, eu fico assim, com o ouvido de pé, ouvindo, né, a instrução. Nós temos dois momentos de instrução normalmente aqui na casa, que é nesse momento de abertura dos trabalhos, e lá no final do trabalho, quando vocês já estão provavelmente em casa, nós estamos encerrando os trabalhos aqui, normalmente a gente tem uma instrução também no fim.
né, que também é muito valiosa. Então, aproveitemos esse momento. Outra coisa que é muito importante é vocês participarem desse momento de abertura. Né? Não fiquem encabulados, por exemplo, de cantar os pontos. Não, cantem os pontos para a gente. Né? Tudo isso faz parte da elevação da nossa harmonia, da nossa vibração. Né? Outra coisa, procurem prestar atenção nos pontos também. Os pontos também são momentos de instrução. Todos eles têm uma mensagem que muitas vezes, né, pode parecer uma coisa ingênua, mas está nos passando uma mensagem, que nem sempre é uma mensagem muito fácil, né, de ser entendida. Muitas vezes a gente tem que fazer um trabalho, né, de hermenêutica dos pontos, mas eles todos têm um sentido, estão querendo nos passar uma mensagem. E, como eu já falei, atenção à instrução. Depois que terminado o momento do ritual de abertura lá dentro, nós temos o irmão que fica aqui e começa a chamar as pessoas pelo número da ficha que vocês recebem numa sessão normal. Antes dele chamar, a gente fala para todo mundo que a gente dá preferência, inclusive existe uma lei federal sobre isso, né? Quem atende ao público tem que dar determinadas preferências no atendimento. Preferências são essas: gestantes, né? Crianças pessoas com crianças de colo, né? Idosos, pessoas que estão com algum problema grave de saúde, né? Só que o que a gente nota, infelizmente, né, é que as pessoas tendem a exagerar, né, nessas horas, assim. Então, às vezes, vem uma família de 5, 6 pessoas com uma criança pequena, sabe? Então, a gente pede sempre a compreensão de vocês. Isso não pode servir de motivo para as pessoas estarem passando na frente umas das outras. Infelizmente acontece, né? Então, por exemplo, idosos, o fato de ser idoso não quer dizer que a pessoa esteja mal, que não possa esperar. Então, nós agora estamos dizendo assim: os idosos que necessitarem, né, podem exercer sua preferência. Então, vão entrar antes das fichas começarem a ser chamadas. Como é que é o atendimento lá dentro? Depois do chamado da ficha e depois dessas preferências. O atendimento lá dentro é exatamente na ordem que os médiuns ficam desocupados. Ou seja, aqui ninguém escolhe com quem vai ser atendido. Isso vai ao encontro daquilo que eu falei antes, a questão da vaidade, do orgulho dos médiuns. Há casas em que as pessoas podem escolher quais médiuns querem ser atendidos. Às vezes tem fila para um médium, enquanto os outros estão lá encostados na cabeça. Não fazem nada. Aqui não. Aqui esvagou o médium lá dentro, a próxima pessoa endereçada para aquela pessoa. Como o nosso espaço não é muito grande, normalmente os médiuns estão colocados, né, próximos às paredes, e o espaço entre uma pessoa e outra assim, não é muito grande. O que é fácil de acontecer? Principalmente as pessoas que são curiosas. Elas vão tomar um passe ou uma consulta, né, falar, perguntar sobre algo que elas estão incomodando, alguma coisa que precisa saber, mas ela consegue se concentrar porque ali do lado, né, tem pessoas falando. E às vezes a pessoa curiosa, ela realmente presta atenção mais, né, na vizinhança do que no atendimento dela. Então, nós sugerimos o seguinte, gente, pelo amor de Deus, né, prestem atenção no seu atendimento. Né? Vamos assim, abstrair, é difícil. Né? Eu já fui tomar passe lá e tive essa dificuldade. Né? A gente começa a ouvir ali, e o nosso pensamento assim é terrível. Aí a gente tem que... A melhor coisa que tem nesse momento é fazer oração, é ficar dialogando com Deus. Né? Aí a gente baixa o espaço que a gente está. Uma coisa importante também é que muita gente é médium, né, sente uma vibração muito forte naquele momento do atendimento, né, e aí a pessoa assim, pode incorporar
não pode incorporar durante um atendimento? Pode ou não pode? Pode. Nós não proibimos ninguém de incorporar ali dentro. Somente que a pessoa que incorporar ali dentro durante um atendimento, ela tem que ter controle absoluto da sua incorporação. A incorporação da pessoa não pode ser de uma forma que vá prejudicar o atendimento das outras pessoas, se jogar no chão, cair, atrapalhar o serviço dos tambores que estão ali atendendo todo mundo. Então, assim, controle. A pessoa tem que ter controle da sua mediunidade. Se a pessoa tiver controle da sua mediunidade, ela pode incorporar sem problema nenhum. Uma outra coisa que eu esqueci de falar antes, quando vocês entrarem, a gente pede que vocês entrem naquele espaço lá, descalços. Então vocês podem deixar suas bolsas, os seus calçados, onde vocês estão sentados. Depois do atendimento vocês vêm aqui perto. Por que isso? Porque os nossos calçados trazem todo tipo de sujeira do mundo profano. Então esse é o nosso espaço mais sagrado, a gente pede para as pessoas deixarem esses calçados aqui. Nós médiuns temos uma roupa especial de trabalho, que nós não usamos em nenhum outro momento, somente aqui. O calçado que nós usamos é só usado aqui, e é por esse motivo. Esse é um espaço consagrado e toda a energia que entra, que deve, sempre dentro do possível, estar limpa, digamos assim. Deve colaborar para o bom trabalho. Depois que termina o atendimento lá, uma coisa importante, nem todo médium, nós temos passe de consulta, nem todo médium está dando consulta. De repente é um médium relativamente novo na casa, e ele está em desenvolvimento, ele está dando passe e ainda não está dando consulta. Se você chegar em algum médium, ele pode eventualmente falar isso para vocês. Se quiserem perguntar alguma coisa, ele pode ser que olha, só estou dando passe, alguma coisa assim. Tá? Então, para vocês entenderem o porquê. Terminou o atendimento, o que a gente sugere para vocês? Que vocês se encaminhem lá para frente do Pongá. O Pongá é o nosso altar, é o ponto mais vibrado da casa, tem um triângulo que tem lá no fundo, para que vocês, com a sua melhor energia depois do atendimento, venham doar o seu axé, através de uma oração, através de um agradecimento, à egrégora da casa. Fixem bem aquela imagem na sua cabeça, quando você estiver num momento de aflição, ou, pelo contrário, quando você estiver num momento de muita alegria e quiserem se ligar à egrégora da casa, busquem aquela imagem do Pongá lá na frente. Então, façam uma oração, façam um agradecimento, e aí vocês podem sair por essa porta. E de preferência, gente, de preferência para casa. Porque muitas vezes o atendimento, durante a noite, ele continua. Então é importante que a gente procure manter durante essa noite, depois do atendimento, uma energia compatível com o que aconteceu aqui. Então é isso que eu queria deixar hoje para vocês de mensagem. Obrigado pela atenção de vocês. Nós vamos passar agora para o ritual do fogo.